Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Anota essa data aí, dia 2 de julho, às 8 horas da noite, Masterclass de Superação, onde eu vou te ensinar detalhes, pontos para você poder superar qualquer tipo de problema. Então, olha só, todos os dias, às 11 da manhã e às 8 horas da noite, acontece uma live preparatória para finalmente a gente chegar nessa Masterclass de Superação. Vai ser tipo de uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação do dia 2 de julho. E esse aquecimento é importante, né? Eu sempre digo que eu venho, né, sou professor de educação física, e para todo exercício que a gente faz, é necessário que a gente aqueça antes, que a gente prepare os músculos antes. E essa maratona de preparação que eu estou fazendo é exatamente para isso, para a gente aquecer e aprender alguns conceitos para a gente poder chegar preparado nessa Masterclass do dia 2 de julho, às 8 horas da noite. E é exatamente sobre isso que eu quero discutir o tempo todo. Eu estou dividindo entre atalhos e obstáculos. Atalhos é tudo que te ajuda a superar o problema, e obstáculo é tudo aquilo que te impede, que retarda a superação do seu problema. Então presta atenção, ó. Nessa Masterclass de superação do dia 2 de julho, anotou essa data, às 8 da noite, eu vou te ensinar passo a passo que me ajudou a superar toda a dificuldade que passei, todos os problemas que tenho, que tive e que tenho até hoje, e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. E eu digo grandes ou pequenos porque cabe a cada um de nós conceituar o que é um problema grande e o que é um problema pequeno. Eu sempre digo que não precisa ser um pescoço quebrado como o meu para caracterizar um problema grande. Talvez uma unha encravada ou algum outro tipo de problema qualquer que seja o seu maior problema para ser superado. E o que eu quero ensinar para as pessoas é simplesmente superarem qualquer tipo de problema. Uma forma prática, fácil e eficiente de superarem os seus problemas. E é até mesmo por isso, como forma de aquecimento mesmo, que eu quero que você entenda alguns conceitos que vão esclarecer as suas dúvidas e te preparar para esse assunto, aquecer tudo aquilo que a gente sabe para o assunto, tá? E no episódio de hoje eu vou discutir 3 ou 4 pontos conceituais importantes sobre um atalho, né, na série de atalhos e desafios para a superação de qualquer problema que a gente tenha ou que você tenha, tá? Hoje eu vou falar, né, no episódio de hoje, eu vou falar sobre mindset. A importância de ter a sua mentalidade preparada para a superação de qualquer problema. Dá um pouquinho de água lá, por favor. A gente tem que, o mindset ao pé da letra chama-se mentalidade, né? Dá um pouquinho de água, por favor. Se a gente traduzir ao pé da letra a palavra mindset, quer dizer mentalidade, tá? Então a gente tem que preparar a nossa mente. Dessa mesma forma que a gente está aquecendo aqui para a maratona, a gente tem que preparar a nossa mente para alguma outra coisa que eu vou te contar já já, como o resultado disso e a diferença de um aquecimento preparatório e de um mindset efetivo, tá? E os pontos importantes que a gente tem que levar em consideração antes de chegar lá são a definição, né, o que é mindset. Depois eu vou te falar o porquê o mindset fortalecido é importante, tá? Para que tipo de pessoa esse mindset funciona ou não funciona, tá? E o porquê não funciona. E também vou te falar o porquê eu tenho essa certeza de tudo que eu estou falando e de tudo que me deixa mais tranquilo e preparado para poder te falar que isso funciona e faz parte efetiva da sua preparação mental para superação
de qualquer problema que seja. E olha só, quando a gente fala de qualquer problema que seja, eu não estou falando de novo de um problema muito grave ou muito sério, tá? Eu digo que o problema mais grave, mais sério, é aquele que você tem que enfrentar, individual e particular de cada um. Então, tudo que eu disser agora, eu preciso que você olhe para dentro de você e faça uma simples autoavaliação ou uma autoprocura, tá? São dados que você não precisa comentar com ninguém, você não precisa contar para ninguém ou escrever isso para que outras pessoas leiam, mas é muito importante que você tenha muita integridade agora com você mesmo, verdade com você mesmo, porque eu posso te ajudar e eu vou te ajudar, mas a primeira pessoa a dar o primeiro passo, a única pessoa que pode realmente mudar isso é você. Se você não quiser, nada pode acontecer, nada vai acontecer, tá? Nenhuma mudança vai acontecer, tá? Antes de mais nada, eu queria que você, de repente, apertasse o aviãozinho aqui embaixo e convidasse seus amigos também. Aperta o coraçãozinho aí para a gente poder ranquear bem aqui no Instagram. É o aviãozinho aí embaixo. Aperta e pumba, seleciona todos os seus amigos. E, gente, perguntas a gente faz assim, ó, tira um print da tela, posta lá no seu stories, me marca e põe a pergunta junto. Ou então manda por aqui que a gente vai tentar dar uma procurada. Vamos lá então, olha só. Antes de falarmos sobre o que é e o que não é mindset, tá? Vale a pena lembrar que nessa maratona de aquecimento, né, para Masterclass de Superação do dia 2, a gente fala sobre atalhos e obstáculos para a superação. E na verdade, o mindset funciona como um atalho. Mas por outro lado, se você não levar isso ao pé da letra ou se confundir com isso, também pode ser um obstáculo a ser superado. Então vai ter mais uma coisa a ser superada. Então presta muita atenção no conceito disso e como você se encaixa nisso, tá? O conceito da palavra mindset aproxima-se muito da configuração da mente. Seria como se a gente preparasse, mas no sentido de mentalidade mesmo, preparação mental sobre alguma coisa, tá? Que traduzido ao pé da letra quer dizer mentalidade. Mas o conceito disso representa a preparação mental para, eu diria assim, potencializar resultados e alcançar metas e objetivos desejados, tá? Ou seja, o conjunto de atitudes mentais que são capazes de influenciar diretamente no comportamento e no pensamento de todo ser humano, de toda pessoa. Olha só, o seu comportamento é direcionado por tudo aquilo que você tem dentro da mente, por tudo aquilo que acontece mentalmente dentro de você. E esse processo diz, através das suas atitudes, não só dos seus gestos e do seu corpo, mas de tudo aquilo que você executa realmente, o tipo de personalidade e pessoa que você é. É um processo psicológico pelo qual alguém assimila uma situação, entende uma situação e então começa a executar essa ação, né? esse recado entendido e vai denominar aí a sua destreza e habilidade de fazer as coisas. Então, se você se perde às vezes no processo de executar ou indecisão ou fazer alguma coisa, talvez o teu processo mental esteja te limitando de fazer isso, tá? Pensa desse jeito. Quais são as suas limitações? Quais são aquilo que te prepara ou aquilo que te atrapalha no processo de produção de alguma coisa, tá? E por meio, né, dessa série de identificações que o cérebro faz e conexões ao longo de nossa vida, a nossa personalidade é construída, o nosso caráter é construído, é especificado, determinado e por aí vai. E olha só, como a gente tem o conceito de mindset, é muito importante também definir o que não é mindset, né? E no meu conceito, claro, pelo menos
no meu modo de ver, tá? Pois é um conceito muito importante quando a gente... você tem que ter bem claro na sua cabeça, porque quando você entende o que não é mindset, tá? Sabendo os conceitos errados sobre isso, fica mais fácil de você entender o que é o mindset propriamente e entender o processo de superação de qualquer problema baseado nisso. Voltou? Estão me escutando, gente? Manda um dedão aí. Tá tudo bem? Aqui que cortou. Mas tudo bem. Então vamos lá, gente. No meu ponto de vista, presta atenção nisso, ó. Eu diria que mindset não é o simples entendimento de um problema. Só saber sobre esse problema não quer dizer que a sua mentalidade esteja preparada para enfrentá-lo. Entendeu? Se você diz que entendeu, não quer dizer que isso já seja o suficiente para essa preparação. E também inteligência, né, o conceito de inteligência emocional é um conceito bem próximo de mindset, né, e também faz parte dessa preparação. Mas o mindset é a base da preparação mental para a solução e superação de qualquer problema. Então, pessoas que às vezes se limitam e pensam que já superaram, que já entenderam, só porque realmente entenderam alguma situação, isso não quer dizer que o mindset esteja fortalecido, tá? E eu vou te explicar o porquê, tá? O mindset é como a mente do ser humano está programada para pensar, tá? Então a gente tem que fazer bastante exercício e programar isso para que a mente seja treinada a pensar de alguma forma, agir, interpretar tudo de uma forma. É o conjunto de crenças e valores que cada um carrega consigo. E quando eu digo crenças, não são crenças religiosas, mas crenças limitantes, eu digo. Porque às vezes a gente acredita em tanta coisa que acaba atrapalhando o nosso próprio desenvolvimento e aquilo que a gente faz e o objetivo que a gente quer chegar fica mais distante, tá? Para entender melhor isso tudo, imagine que a nossa mente funciona como um computador, tá? E nesse caso, o mindset trabalha como software, os programas lá dentro, tá? Determinando o funcionamento desse computador. Então aquilo de fora, o que a gente vê de fora, atitudes, gestos, posturas e tudo mais, é tudo gerado pelo teu software lá dentro, pelo teu cérebro, de forma que ele está preparado ou despreparado para alguma atitude, tá? Alguns mais para umas, outros mais para as outras e assim por diante, tá? E ainda tem estudos que indicam que existem dois tipos de mindset, tá? Aquele que é mais conservador e um outro que é mais ousado. Segura esses conceitos aí, tá? Mas ambos guiam as ações das pessoas tanto no pessoal quanto no profissional. Então a preparação mental às vezes é muito importante para a atividade pessoal, mas eu diria que é mais importante para a própria pessoa, porque vai te preparar para usar isso tanto no pessoal quanto no profissional, tá? Então o primeiro tipo, né, que eu digo de conservador, alguns autores chamam de mindset fixo. A mentalidade fixa é aquela que leva as pessoas a acreditarem que todo ser humano nasce com certos dons e habilidades e que, por isso, não é possível desenvolver outras habilidades ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas com mindset fixo, tá, acreditam que têm personalidade estática. Elas se consideram muito ruins ou muito boas para certas atividades e acham que isso já é o suficiente, imutável. O mindset de crescimento, que a gente fala que é o mindset ousado, alguns autores delimitam como mindset de crescimento, é a mentalidade progressiva ou de crescimento real. É aquela que leva as pessoas a acreditarem que as habilidades e talentos são conquistadas através de esforço e dedicação. Para encontrar evolução, elas se dedicam verdadeiramente a aprender sempre outras coisas
adicionando a tudo aquilo que ela já sabe. Além disso, elas enxergam os fracassos como oportunidades, oportunidades reais de crescimento, amadurecimento e desenvolvimento. E dessa forma, a autoconfiança é uma característica bem notável nesse mindset de crescimento, tá? E olha só, como exemplo disso tudo, não importa muito se você pegou o nome ou não. O que eu quero que você entenda é que pessoas que desistem e pensam que não são capazes de executar algo, tá, têm um mindset fixo, de conservador. Pessoas que aceitam as condições, né, que lhe foram impostas e pensam que se a vida é assim, que vai ser assim para sempre e que está tudo certo, tá? E esse tipo de mindset, se você se enquadra nele, tudo bem, nada de errado com isso. É isso que eu quero te mostrar agora, porque você tem a chance de transformar, melhorar e evoluir. E lembra que a gente fala sobre um atalho para a superação de problemas. Coisas que te deixam mais próximas e mais hábeis de superar qualquer problema, tá? Já pessoas que transformam, como eu disse, dificuldades em oportunidades, tá? Que veem no problema a solução daquilo, têm um mindset de crescimento mais ousado, tá? Dizem assim, pensam dessa forma, que nenhuma situação é tão boa que não possa melhorar mais e mais cada vez. Para um pouco agora, dá uma pensada aí, olha para dentro e tenta perceber em que tipo de mindset você se enquadra agora. Fixo, um pouco mais ousado, não importa muito, tá? Na verdade, tá tudo certo se você se identificar no fixo, tá? E geralmente pensar que tá bom desse jeito, nada vai melhorar e vai ser assim para sempre. Mas você tem a chance de querer melhorar isso, de evoluir com isso. E é isso que eu te digo. Se você quiser, você consegue. Não adianta outras pessoas influenciarem positivamente, como eu estou fazendo aqui agora, e te ensinando tudo sobre isso, se você não quiser dar o primeiro passo. E lembra que o primeiro passo pode não te levar em lugar nenhum, mas te tira do lugar e somado ao próximo e ao próximo, faz a realização de qualquer sonho acontecer. Tá? O sucesso é inevitável. E quando a gente fala de superação, as pessoas mesmo que não tenham problemas reais, pesados ou definitivos como o meu de pescoço quebrado, pessoas têm que se superar todos os dias. A gente não diz aí que tem que matar um leão por dia? Então as pessoas se superam. E esse processo de superação é muito importante e muito viável para todo mundo que quer se desenvolver, crescer, aprender, sempre querer mais. Lembra quando eu falo de zona de conforto? Que a mágica nunca acontece quando a gente está na zona de conforto. A gente sempre tem que pisar lá fora, aprender alguma coisa nova e quando você domina aquilo, você trouxe aquilo para a sua zona de conforto. Então é hora de ir lá fora buscar alguma coisa nova de novo. Esse é o mindset ideal para todo mundo. Nunca o fixo, talvez um pouco mais ousado, de querer aprender, de querer crescer. E lembra, de tijolinho em tijolinho, a gente constrói o muro. A gente constrói a casa toda. A gente constrói um castelo. Depende só de cada um de vocês. Tá? E o que eu quero que você entenda, o porquê eu falo disso com tanta autoridade, com tanta certeza, é porque eu passei por isso muito intensamente. Até quando eu era mais novo, sabe? A minha mentalidade foi sendo preparada sempre para crescer. Eu saí de casa com 18 anos, tive que me virar, começar a dar o jeito da minha vida. Foi difícil essa preparação. As pessoas que me conhecem sabem por detalhes o que aconteceu, mas a gente vai se preparando para crescer cada vez mais. Até que eu fui morar na Ásia, convidado para trabalhar numa rede de academias lá da Indonésia, e me mudei para lá. E essa preparação mental, isso tudo que a gente carrega, essa bagagem que a gente tem dentro da gente, pensando de que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Olha só, se você pensa que já tá bom e eu quero ficar assim, de repente deveria pensar como seria se eu pudesse melhorar o que já tá bom. Esse é o primeiro passo. É assim que você
sai do lugar e começa a se mover, tá? Começa a evoluir como pessoa mentalmente. A sua mentalidade está sendo preparada dessa forma. E eu vou te dar uma dica prática já já de como você pode fazer isso e de como isso vai funcionar para você, tá? Então foi assim, a minha história de superação toda se deu com um acidente. Eu morava na Indonésia, sofri um acidente de moto, né, fraturei o pescoço, me tornei um tetraplégico. E olha só, eu passei por um momento crítico, difícil. Quem estava na live de ontem, né, eu conversei com um dos médicos que, ontem à noite, um dos médicos que me trouxe de Singapura para o Brasil, e foi tocante, né? A viagem foi em condições assim hostis, pesadas, mas eu cheguei vivo, tá? E são fatores que me impedem de reclamar. Além disso, tem o meu mindset, que eu tento desenvolver sempre cada vez mais. Então não há nada que esteja bom que não possa ficar melhor ainda. E o fato é o seguinte, o que eu vivo hoje, cheio de limitações, preso dentro do meu próprio corpo, tá? Tendo que ter uma enfermeira por perto o dia todo por causa de paradas respiratórias e possíveis paradas cardíacas, eu tento me superar a cada dia. E me superando a cada dia influencia muito o mindset que eu tenho, tudo aquilo que eu preparo. Não que a minha situação esteja maravilhosa e que possa ainda ser melhor, mas eu faço com que ela seja melhor a cada dia, um pouquinho de cada vez, preparando tudo que eu posso preparar, aprender tudo que eu posso aprender de novo e fazer tudo aquilo que eu posso realizar de novo realmente, tá? E por isso eu estou fazendo essa maratona, para a gente aquecer aí algumas técnicas e alguns fatores para que a gente chegue lá na Masterclass do dia 2, tá? Sabendo sobre algumas coisas importantes para que a gente desenvolva aí um processo de superação muito importante, tá? E quando eu falo superação, não precisa ser um pescoço quebrado como o meu, tá? Qualquer problema que cada um tenha. Lembra quando eu falo que a grama do vizinho está sempre mais verde? Na verdade, cada um sabe qual é o problema que tem que superar. Cada um de nós tem em mente já o que deseja, onde quer chegar, onde é a nossa Roma, né, como a gente costuma dizer. Como é que a gente faz para chegar até lá? Se você não tem um caminho, se você não tem um objetivo para alcançar, qualquer caminho serve. E é aí que as pessoas se perdem. Todas elas se perdem. Mas quando você tem um objetivo fixo, uma Roma, né, um objetivo, um lugar para alcançar, para chegar, aí sim você começa a dirigir, a ter os seus caminhos que te levarão a Roma, que te levarão ao seu objetivo. E isso é o mais importante, tá? E no atalho de hoje, que eu digo que ajuda, é exatamente essa preparação mental, para que não te tire do seu objetivo ou que não te deprecie valores nessa jornada, para que você chegue realmente, supere todos os problemas e tenha uma vida mais feliz, tá? Uma vida mais agradável. E eu falo disso com muita propriedade, porque eu já fui infeliz nesse tempo de acidente e tudo isso que eu passei e superei. Então eu sei como é importante tudo isso num processo de superação, tá? Principalmente quando a gente não é máquina, né? A gente trabalha com muita emoção, tá? E olha só, para que isso fique mais claro, eu vou explicar o jeito errado, né, de algumas pessoas fazerem esse processo de preparação mental, alguns erros que até mesmo você pode perceber que comete agora e que te desviam do seu resultado final, da tua Roma, né, ou do teu gol no final do túnel, né? Eu diria assim que pessoas que respondem ou tomam atitudes relevantes, eu diria, né, importantes, de cabeça quente, sem pensar nos resultados que isso pode gerar, tem um mindset despreparado. Se você já se pegou no momento desse, a famosa cabeça quente, e aí alguma coisa acontece, já explode e toma alguma decisão que vai lá na frente machucar alguém, ou se machucar, ou enfim, tá?
Isso quer dizer que o seu mindset ainda não está tão preparado, não está tão ajustado para que você supere alguns outros problemas lá na frente. Lembra do efeito dominó? Quando a gente tem um dominó, derruba o primeiro, eles vão derrubando até o último lá na frente. Então talvez o problema maior que você tem agora, a razão dele esteja lá atrás em um outro ou em alguns outros problemas menores, tá? Pessoas que preferem mentir de certa forma, né? Ou inventar desculpas ao invés de assumir a responsabilidade do ato ou da ação ocorrida, ou do problema acontecido, tá? E pessoas que têm indecisão na hora de tomar decisões importantes, tá? Então, olha só, a preparação mental te tira disso, porque quando você conhece o que pode acontecer, você se prepara para aquilo, tá? Em contrapartida a tudo isso que eu disse agora, o jeito certo, ou o melhor jeito de preparar a sua mentalidade, né, ou desenvolver o seu mindset para superação de qualquer problema, e eu digo superação de qualquer problema, principalmente desses que eu acabei de dizer, tá? É começar a se preparar, fortalecendo e treinando a sua mente para a tomadas de decisões assertivas automáticas. Olha só, como é que a gente toma decisões de uma forma correta e do jeito mais rápido, né, que seja até automático. Eu diria que é muito importante que você conheça tudo aquilo que gira ao seu redor. Poxa, mas tem muita coisa ao meu redor. É impossível que eu controle tudo isso. Lembra do tijolinho? Tá? Um tijolinho de cada vez, a gente constrói um castelo. Então preste atenção, eu vou te dar uma dica prática disso já já, tá? Eu diria que tomadas de decisões importantes e assertivas, sem mesmo ter que pensar muito para decidir e para dar uma opinião sobre aquilo, seria até um modo automático. Isso sim é a preparação mental que a gente procura. É o seu mindset fortalecido, estruturado e realmente pronto para que você dê o próximo passo. Lembra da zona de conforto? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente pisa fora da zona de conforto, aprende alguma coisa, busca um resultado e domina aquilo. Então é hora de se acomodar? Mindset fixo. Tá? A gente tem que ser ousado. Pisa lá fora de novo. Vai aprender novas coisas, novas razões que podem te tirar de situações difíceis, sejam elas quais forem, profissional, pessoal, ou enfim. Tá? Quem tem filho aí me entende bem, ou até quem é casado, tem namorado, enfim, tá? As situações, ou mesmo no âmbito profissional, tá? Quem nunca teve que tomar uma decisão de cabeça quente, ou então uma decisão rápida que fosse de uma hora para outra. Lembra sempre que o problema a ser superado sempre fica mais fácil quando se sabe o que possivelmente pode acontecer e começa a treinar o seu cérebro para que, se algo já esperado, eu diria assim, aconteça, a sua reação seja mais rápida possível, tá? Eu diria assim, como exemplo disso, né, nessa pandemia que a gente está passando, os médicos aí no pronto-socorro e tudo mais. Quando alguém chega lá, eles não têm tempo de ir lá, analisar, olhar no livro, perguntar para outro. Às vezes a tomada de decisão tem que ser na hora. O mindset deles já está tão preparado para aquilo que eles já começam a ver alguma coisa e pensar de um jeito diferente dos outros. Tá? Um exemplo bem prático disso, eu sempre uso a gente como motorista de rua normal, né? E um piloto de Fórmula 1. Qual a diferença? Não, os dois carros têm 4 rodas, direção, câmbio. Tá? Só que um carro é feito para andar na rua, o nosso carro. A gente tem que dirigir com o mindset preparado para que alguma criança possa atravessar correndo, para não bater em outros carros, para olhar para as placas de pare, para prestar atenção nos semáforos. Tá? Já um piloto de Fórmula 1 tem um mindset agressivo, eu diria. Ele não quer saber se vai bater o carro, se não vai ter nenhuma criança atravessando a pista, não vai ter nenhum semáforo para parar. Ele quer saber de chegar primeiro. O mais rápido, o mais preparado ganha. Tá? Uma competição, apesar de ser um carro. Mas o que acontece
se você pegar um piloto de Fórmula 1 e colocar na rua para dirigir um carro normal, provavelmente ele vai conseguir, tá? Com um pouco mais de calma, mas não daquele jeito agressivo, tá? Vai bater o carro, vai atropelar alguém, ou enfim, tá? Mas agora imagina que você, a gente, né, com o nosso mindset, o que acontece se te colocar dentro de um carro de Fórmula 1? Com certeza você não vai ganhar uma corrida, porque a gente não tem esse mindset agressivo a ponto de pensar quais são os buracos que a gente tem que passar, qual é a marcha melhor para a gente chegar numa curva, enfim, tá? Essa diferença de preparação mental entre as pessoas. E o que eu queria que você entendesse hoje, com muita clareza, é essa diferença aí de um padrão fixo, de um mindset fixo, né, que a gente chamou de um padrão mais seguro, eu diria, as pessoas preferem esse padrão comportamental, ou então de um padrão ousado, tá? Um padrão que te tira da onde você está sempre, buscando melhores reações e alternativas para que o desenvolvimento de qualquer atividade seja mais específico e melhorado sempre. Lembra disso, ó, escreve isso aí. Não há nada que esteja tão bom, mas que não possa ser melhorado. Tá? A gente, assim, se você já está feliz do jeito que você vive e acomodado com isso, tá? Que isso te sirva de repente, o famoso tapa na cara para acordar. Poxa, já está bom assim. Não há nada que não possa ser melhorado ainda mais. E como a gente faz isso? Tomando as decisões diárias que a gente toma todos os dias. Como o que eu vou fazer todo dia, como que horas eu vou acordar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver, quais são os problemas que eu tenho e tudo aquilo que eu preciso superar. Tá? Pensa nisso. Quais são os pontos, né, pontual mesmo, o que você precisa superar? Precisa ter mais tempo para estudar, precisa aprender a acordar mais cedo, precisa, enfim, qualquer superação é válida. Tá? E eu diria mais, que essa preparação vai te aproximar cada vez mais do processo de superação. Tá? Sobre todos esses atalhos e obstáculos que a gente vem falando essa semana e que ainda vai falar semana que vem, essa preparação mental é um deles, é um atalho bem importante para que você realmente supere, seja capaz de superar qualquer tipo de problema. E ainda evite sempre a repetição dos mesmos erros. Sempre assim. Anota essa agora, ó. Eu vou te dar uma dica prática sobre isso. E é por isso, de novo, tá, que a gente está aquecendo nessas 2 semanas, essa e a próxima, para a preparação, né, para a Masterclass de superação. Na verdade, essa semana, a próxima, tem um calendário mais uma ainda, né, porque a gente vai até o dia 2. Possivelmente ainda a gente vai depois disso, tá? Eu estou me apaixonando por esse processo das lives e querendo fazer sempre mais. Então, olha só, nesse processo de preparação, falando nisso, ó, gatilho mental da participação, gente. Que dia que vai ser a Masterclass de superação? Dia e hora, escreve aí pra gente. Bota aí. Escreve aí, aperta o coraçãozinho e tira um print da tela com a sua mensagem. Depois posta lá no Stories e me marca. Tira um print da tela aí. Legal. Então segura essa, gente. Olha só. Como dica prática disso, um exemplo que eu quero que todo mundo faça agora e que é possível até que demore alguns dias, né, para que seja terminado ou que seja melhor elaborado, tá? Lembra que eu já te pedi para separar um caderninho ou um papel aí? Ou então anota no seu próprio telefone. A gente não precisa mostrar isso para os outros, mas a gente tem que ser comprometido e tem que ser muito... É isso aí, parabéns, olha lá. Gatilho mental da participação. A gente tem que ser comprometido e muito bem sincero, tá? A integridade com você mesmo agora. Então pega um caderninho, um papel e depois você anota, é importante que anote, tá? Como as outras atividades que eu já te passei e que você tenha isso por perto, então anote no seu telefone. O que vai acontecer, ó?
Você vai pegar esse bloco, esse caderno, e marcar os seus 3 maiores desafios. As 3 maiores coisas, quaisquer que sejam, gente, não precisa ser, enfim, um problema muito grave, tá? Mas põe lá, tipo, não deixar, não ligar a soneca do despertador todo dia pela manhã. Esse vai para minha irmã, se ela estiver assistindo aí, tá? É uma coisa que tem que superar, porque se ela tem que levantar às 7, sempre se atrasa porque vai lá e põe no soneca e acaba perdendo hora todos os dias. Então, o que a gente tem que superar é intrínseco de cada um. Cada um sabe onde dói, cada um sabe onde o sapato aperta, não é? Então, você sabe onde tem que superar. Então, eu quero que você escreva nesse teu caderninho, tá? Os seus 3 maiores desafios hoje, tá? Que precisam ser superados. E aí eu quero que você escreva sempre o que você pode melhorar no seu dia a dia para superar aquilo. Quais são os pontos que você precisa se desapegar ou melhorar intrinsecamente, pensando de uma forma diferente, para que aquilo seja melhorado. E olha só, lembra da zona de conforto? Se você não sabe, é porque você está dentro da zona de conforto. Pisa lá fora então. Você tem aquele problema. Então escreve aí do lado dele quais são as possíveis metas a serem desenvolvidas para que você possa resolver aquilo. E aí você vai ler isso sempre e deixa isso bem visível, porque você vai treinando o teu cérebro, primeiro, a focar naquele problema para resolver aquele problema. E segundo, sempre em aprender coisas novas que te darão respostas automáticas positivas sempre, tá? Para quando algum problema desse acontecer. Olha só, tá? Então esse super caderninho que você tem aí já tá, eu sempre chamo de nosso caderninho secreto, né? E quem tem esse caderninho secreto tem o poder, gente. Tem o poder. Acredita nisso, porque funciona, tá? Marca lá e escreve. Seja sincero com você. Ninguém vai ler isso, tá? Ou se você quiser, escreve no telefone, onde ninguém tem acesso. Mas seja sincero. Olha para isso e fala, poxa, quando você se pegar com algum pensamento negativo ou acomodado por alguma coisa, você vai se lembrar dessa anotação no caderninho. Enche de coraçãozinho, estrelinha do lado, tá? E quando você superar isso, quando você realmente se livrar desse problema, você vai lá e risca ele bem grande. Mas nunca esquece, sempre quando a gente soluciona uma dor, resolve um problema, outros problemas aparecerão. E é assim, a evolução da vida é assim. Tá? Quando a gente era pequeno, a gente tinha alguns problemas. À medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, problemas novos vão aparecendo. Isso não quer dizer que a vida seja feita de problemas, mas isso quer dizer que a gente esteja cada vez mais preparado para resolver problemas maiores. E isso quer dizer que se você preparar a sua mentalidade e tiver um mindset fortalecido, isso vai te aproximar, é um atalho muito grande para a superação de qualquer problema que seja. E aí, nessa, eu te digo, olha para mim. Eu tinha todos os motivos, razões e certezas de poder ficar reclamando e acomodado. Quebrei o pescoço. Quem quebra o pescoço e ainda tem ânimo ou vontade de fazer alguma outra coisa, ou de ajudar alguém que seja? O meu mindset está preparado para isso. E eu quero te ensinar a preparar o seu também. Presta atenção nisso, gente. Dia 2 de julho, às 8 horas da noite, eu vou te ensinar, vou dar uma aula e te ensinar como superar os seus possíveis problemas. Tá? Eu digo possíveis problemas porque às vezes, a maioria das vezes, a gente até acha que não tem. Lembra do exercício lá do 2º ou 3º dia, não me lembro? Tá? A gente começa a listar, e de novo, integridade. Tá? O fundamento da integridade é muito importante, né? Com a gente mesmo, com você mesmo. É muito importante porque, se você, e eu digo assim, o caderninho secreto é seu, não mostra isso para ninguém. Mas escreve lá quais são os pontos a serem superados. E talvez você descubra até alguns que você nem saiba que tinha. Nem sabia que tinha. Ou nem saiba que tem. Tá?
mas que podem ser superados, e a tua vida vai ficar muito melhor e muito mais harmoniosa depois disso tudo. Pensa nisso, gente. O recado de hoje era esse. Tá? Eu não quero me estender, a gente tem um tempinho ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, manda por aqui mesmo, eu vou tentar responder. Faz um print da tela, como eu disse, tá? Põe lá no Stories e me marca, @renato.meca. Isso. Depois eu reposto. Pode mandar a pergunta por lá, escreve a pergunta na própria foto, ou então me manda a pergunta por inbox, se você não quiser se identificar. Eu te respondo por lá mesmo. Né? Tenho feito isso bastante, as pessoas têm me mandado bastante por inbox, e é um prazer poder conversar com todo mundo, tá? Olha aí, Ana, muito obrigado, Ana, tá? Virei novela na sua vida, me acompanha, você me acompanha todo santo dia. Que legal, tá? Fico feliz por estar influenciando de qualquer forma positivamente na tua vida, e fico mais feliz ainda em poder sentir essa reação de vocês, tá? Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, com total certeza, tá? Como todas as outras pessoas. Me manda lá por inbox, me manda sei lá, por carta, por correio. Dá um jeito de chegar até aqui. E é bacana. Só lembrando, gente, hoje à noite, na live de hoje à noite, às 8 horas, puxa, bem numa sexta-feira, né? Mas só para não quebrar a vibe, eu tô tão apaixonado por esse processo todo de fazer lives e o impacto que isso causa na vida de outras pessoas. Eu vou falar com um casal de amigos lá de Minas, e vai ser um papo super legal sobre superação, sobre obstáculos e sobre as pontes, né? O que eu sempre digo, assim, os atalhos que nos ajudam a realmente superar qualquer problema. E principalmente, olha só, o impacto, talvez seja isso, Ana, que tenha causado na sua vida, o impacto que as pessoas que não só me vendo e me conhecendo veem e têm, mas as pessoas que sabem de tudo aquilo que eu falo, estão por dentro de tudo isso que eu ensino, o impacto que isso causa na vida de cada uma delas. E estejam hoje à noite que vocês vão ver o impacto que isso causa na vida desse casal, que a gente acabou até ficando bem amigos, né? Depois desse processo todo. Perguntas? Alguém mandou aí? Gente, então o recado era esse. Fico muito feliz, agradeço a todos que estão comigo aqui até agora, os que já estiveram também. Ana, muito obrigado, viu? Essa é a minha missão, essa é a minha jornada de hoje. Gente, muito obrigado pela presença e participação de vocês. Eu espero vocês hoje à noite, tá? Sábado e domingo a gente... Caiu. No sábado e domingo a gente descansa, tá? Talvez eu faça alguma coisa por aí ainda, mas vai ser de surpresa. Mas a semana que vem, segunda-feira, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite, a gente tem live preparatória, o aquecimento para a nossa Masterclass de superação. E olha só, tem muita gente legal a semana que vem. Muita gente legal, tá? Eu espero vocês então, gente. Fiquem com Deus, um grande abraço, sorte e sucesso sempre.